Bem, hoje vamos fazer um reparo no forno elétrico da Fischer, né? Esse forno aqui, ele não está aquecendo nem a resistência inferior e nem a superior, né? Mas a gente vê aqui que ele está acendendo a luz, né? Aqui é onde liga a resistência, certo? Então, esse aqui é o controle de temperatura. Vamos colocar aqui uns 60 graus. Vamos deixar uns 10 minutos aqui, certo? Então aqui ele teria que aquecer, ó. Ele está indicando que está ligando a resistência, né? Seria aqui a resistência superior e a resistência inferior. Então vamos ver aqui. Ver se essa resistência está aquecendo. Energia tá vindo, né? Descarta a possibilidade de ter quebrado o plug, geralmente quebra o plug, né? Ó, não tá aquecendo nada, tá? Tá ligado aqui, ó, 10 minutos. Ó, pode colocar em T+, aqui, ó, não aquece nada. Então vamos abrir esse forno para a gente ver o que está acontecendo. Geralmente a instalação de forno é bem simples, né? Ela não tem muita coisa, não. Micro-ondas é um pouco mais complicado, mas forno elétrico não. Então vamos abrir ele para a gente ver o que está acontecendo, certo? Vou tirar essa tampa dele aqui para a gente olhar, dar uma olhada interna nele. Bem, para abrir o forno, né, é simples. Ele tem aqui os parafusinhos lateral. E aqui atrás dele também tem uns parafusinhos, né? Tem que tirar esses parafusos aqui, esse e os de lá. Já vai sair a tampa. Na verdade eu estou fazendo os reparos na própria mesa da cozinha, nem na oficina eu não levei. Aqui mesmo tem mais espaço, tá tranquilo, a gente já pode abrir e já resolver o problema desse forno, certo? Bem, falta mais um aqui, né? Esse forno ele tem parafuso embaixo também. Aí, ó. Ele tem aqui e lá. Tem que retirar também. Esse é o parafuso esplanado. Pronto, retirado os parafusos. Agora é só remover a tampa, né? Fazendo na lateral. Já vamos ter acesso aqui à parte elétrica dele, né? De cara a gente já observa aqui o que pode ser o problema, né? Bem, antes de mexer, o que a gente tem que fazer? Retirar da tomada, né? Retira da tomada. Ó, você vê que é simples, simples de tudo, né? Como é que o que tem aqui? Só a iluminação, no caso aqui vem o cabo que alimenta, né? Faz uma série desse plug aqui, ó, direto da tomada, já vai direto num lado da resistência, num lado da lâmpada e
num lado aqui da outra resistência, certo? E esse daqui vai para jampear o sinaleiro, né? Aquele sinaleirinho que tem, vai uma fase aqui em cada um, né? E daí, a outra fase, que é essa daqui, é que vai alimentar o time, vai alimentar o sinaleiro, vai alimentar o controlador de temperatura, tudo isso, né? Então, vocês vejam o que aconteceu. É por isso que quando dá um probleminha assim, se você tem um pouquinho de experiência, compensa você olhar. Porque você está vendo aqui, ó, tá vendo? O aquecimento aqui, o mau contato gerado aqui, olha o que aconteceu, ó. Ele rompeu só a parte da resistência, tá? Porque esse daqui é o controlador de temperatura, né? Passa por ele aqui, né? Ele tem esse caninho aqui que vai mandar o sinal para estar abrindo e fechando o termostato, né? Então ele rompeu, certo? Aqui você pode ver que ele passa para o sinaleiro, tá? Ó, tá conectado no sinaleiro, mas não está entrando aqui, que é esse aqui que sai, que vai para a resistência, que passa pelos botões para você ligar a resistência lá embaixo, tanto inferior como superior. Então ele rompeu. Então o que a gente tem que fazer aqui é cortar esse cabo, certo? Cortar esse cabo aqui, ó, e colocar um outro, ó, para você ver, ó, colocar um outro desse daqui, certo? Fazer bem a emenda bem certinha aqui, né? E colocar um outro para estar resolvendo o problema desse forno. Então, uma coisa simples, que com um pouquinho de experiência você mesmo possa estar fazendo, né? Então, vamos estar aqui cortando aqui, colocando um outro plug, lixando aqui, né, para ele ficar com mais contato, e dar uma olhadinha aqui nas outras conexões, já que a gente abriu, né, tanto da resistência, tá tudo normal, certo? E conectar de volta. Então vamos aqui cortar e fazer uma nova conexão. Bem, então aqui eu retirei esse pedaço de fio, né? É que foi queimado, ele deu mau contato na emenda. Então vou utilizar esse daqui, né? Aqui foi retirada a parte queimada, mas eu costumo soldar, tá? Eu retiro aqui, ó, pra você ver como que as coisas são sem vergonha. Só de retirar a capa, ele já quebrou. Vou pegar outro, porque esse aqui já deu problema já no início. Então vamos ao próximo aqui. Eu costumo retirar essa capinha aqui, ó, tá? Por quê? Porque eu coloco o fio, né? Eu coloco o fio aqui, ó, torço bem um no outro, que ele vai ter que estar junto. Daí eu prenso ele, certo? Eu dou uma prensada nele aqui, ó, pode ser com alicate mesmo. Não precisa ser com aquele outro alicate, por quê? Porque eu vou soldar, eu vou estanhar esse fio no terminal, né? Aí ele não dá mais mau contato, certo? Ó, aqui eu pego e estanho, ó. Tá vendo? Aí ele vai dar uma boa conexão. Ó. Ó, para você ver como é que fica, né? Bem estanhado. Então esse daqui nunca mais, né? Porque a causa dele foi o problema daqui, ó. Então estanhado aqui é só você encaixar. Aqui já foi lixado, né? Eu lixei bem aqui o conectorzinho, o terminal aqui, né? Onde vai o conector, ó. Aí aqui agora é só você encaixar, ó. Ó. Ficou bem firme, certo? Então agora nós podemos já fazer o teste, né? Aqui
é um LEDzinho, né? Que ele deve ter saído. Vamos encaixar ele de volta aqui, que é esse aqui que sinaliza aqui. Bem encaixado. Vamos colocar ele na tomada. O teste. Bem, então aqui vamos fazer o teste nele, né? A iluminação dele estava funcionando, né? Continua funcionando, certo? Então vamos colocar aqui o grau, né? Colocar aqui uns 60 graus e vamos colocar uns 10 minutos. Ele já acionou, só que ele só vai aquecer depois que eu acionar as resistências, né? A resistência dele aqui, ó, a inferior, né, que é a de baixo. Vamos fazer o teste primeiro na inferior, ó. Se você percebeu, quer ver? Você percebe pela a iluminação, a queda que dá, ó, tá vendo? Então, ele já tá aquecendo. Aqui, você pode dar um toque aqui, ó, já tá fervendo, né? Então, agora vamos na superior, que é a de cima, né? Ó, também você percebe pela queda. Você vai dando um toque aqui, ó. Tá? Põe no início, porque ó, já começou a ferver já, ó. Certo? E aqui a outra, ó. Esse é um forninho 127 volts, né? Esse forno aqui, ele é 1700 e alguma coisa as potências da resistência, né? Na verdade, ele distribui a metade de cada um, né? Se ele é 1700, ele vai dar 850 watts cada resistência dessa, certo? Então, quando você está usando as duas resistências, você está no consumo máximo dele, certo? Agora, com ele ligado, vamos dar uma olhada nas conexões, né? Ó, tá aí, ó. Bem conectado, certo? Vamos aqui, já que eu abri fazendo um videozinho dele, eu vou medir aqui a corrente dessas resistências, certo? Então, eu estou aqui com o aparelho, né? Corrente AC. Vamos medir a corrente da resistência. Vamos ver e fazer o cálculo para ver se bate com a potência. Então, eu vou ligar aqui a resistência inferior, que seria a de baixo, que é essa daqui, né? Então, liguei. E aqui vou medir a corrente, né? Para ver quanto tá dando. Olha, ele tá dando 7,9, certo? 7,9. Então dá para a gente fazer o cálculo aqui para saber qual que é, quantos watts que é essa resistência, certo? Bem, aqui tá a placa dele, né? Ó, voltagem 127 volts e a potência total dele 1750 watts, certo? Bem, então aqui agora eu abri esse forno, vamos ver aqui a potência dele, das resistências, né? Então aqui eu tenho a voltagem que está entrando dele com a resistência desligada, certo? Então eu vou ligar aqui a resistência, a de baixo, a inferior, tá? E vamos ver a corrente e calcular para ver aqui qual que é a potência em watts. Então quando eu ligo aqui, certo? Vou medir a corrente. Então pelo analógico, eu gosto de trabalhar com esse multímetro analógico, ele está na escala de 15, né? Então a escala de 15 é essa de baixo, certo? Você pode ver aqui, ó, 5, né? 6 e 7. Então ele está dando
7 amperes, certo? Então, esse 7 amperes, a gente multiplica ele, tá? Pela tensão com a resistência ligada. Então, vamos lá, 7, né? Vezes 117 volts. Ó, tá dando 819 watts a resistência de baixo, né? Agora vamos na de cima, né? Ó, a de cima, vamos ligar a resistência. Ó, ele já tá dando menos. Ele está dando a média aí de 6 amperes, então ela é um pouco menos watts do que a de baixo, né? Então, 6 amperes. Então, aqui agora nós vamos fazer o seguinte. A tensão deu 119, né? Então, é 6 vezes 119, que é igual a 714. Mais, né? Mais a outra lá de cima, que deu 819, né? Então, vamos mais 819, que é igual a 1.533. Só que o forno está dizendo que ele é 1.750. Por que está dando essa diferença? Porque é em 127 volts que ele dá essa potência. Mas você vê que cai a queda de tensão, dá uma queda de tensão quando liga a resistência, né? Ó, quando eu desligo, ó lá, vai para 125. Então, já cai também a potência da resistência. Então, em 127, ele dá aquela potência. Já com carga, ele vai abaixar por causa que baixa a tensão também, certo? E tem mais a lâmpada, tem alguma coisinha aí, então aquilo lá é real, certo? Então tá aí, o forninho tá funcionando, beleza, né? Agora é só fechar ele e botar para assar aqui umas carnes de novo, né?